Estamos recebendo hoje aqui no T-Voz o Walter Martins, ex-presidente do diretório do PMDB aqui de São Joaquim, e hoje ele está com uma nova frente política, está à frente aí da Rede. Ainda não foi criado em São Joaquim, mas já tem essa movimentação. Walter, muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz, é um prazer recebê-lo aqui no nosso jornal para falar um pouco aí sobre política, sobre esse partido que começa a ser difundido aqui no nosso município. Muito obrigado. Eu que agradeço, Estevão, a toda a equipe por me dar essa oportunidade. Oportunidade essa que a gente já tem se colocado até mesmo no rádio, em algumas emissoras aqui, já como estamos aqui colocando. Com referência ao Rede, é um partido que é criado com o idealismo da Marina Silva, é um partido que praticamente já está fundado, mas não está na legalidade, porque faltou a questão na época, foi a discussão de assinaturas para a fundação, mas já tem número, já tem os seus diretórios estaduais em todos os estados do Brasil, da Federação, como nacional, e as comissões provisórias, que serão diretórios, ficaram definidas a partir de janeiro. Por que a partir de janeiro? Porque a partir de janeiro, então, o partido será oficializado para trazer, então, aqueles que foram candidatos, que tinham ligação, que é o caso da própria Marina. Nesse caso, ela se eleger vice-presidente da República, junto com o Eduardo Campos, já há o compromisso que ela está filiada no PSB, que ela viria para o Rede de Sustentabilidade, já se filiando, que seria a janela que vai se abrir. Aí, então, vai ser feito as formações dos diretórios municipais todos. Mas nós já estamos à frente, eu já estou filiado, não politicamente, mas sim partidariamente, junto ao Partido Rede. Walter, como que tem sido, né, a procura pelas pessoas, né, por assinaturas, para você trazer definitivamente esse partido aqui para São Joaquim? Como que tem sido a busca de novos líderes, né, também para a Rede? Olha, na época da colheita de assinatura, nós juntamos um grupo e esse grupo coletou assinaturas. Nós chegamos ao contingente de 800 assinaturas aqui colhidas em São Joaquim da Barra e encaminhado junto ao Rede na época para a sua oficialização. Então, com base nisso, nós fomos montando um time. E esse time realmente é um time já voltado um pouco político, mas nós temos que criar várias facções. Por quê? Porque o Rede ele não é uma característica única exclusivamente de partido, mas ele é uma característica também de grupos sociais, de entidades de classe. Tanto é que há uma diferença. O que é? Nós vamos ter futuramente candidatos a vereadores ou até prefeito ou vice pelo Rede. Talvez nem saia pelo próprio Rede automaticamente, sai pelas redes sociais que terão força de direção e de decisões políticas. Quer dizer, não precisa, ele vai, lógico, ter que ter afiliação para poder ser candidato. Mas a militância dele não precisa estar dentro do diretório. Só que ele está junto a uma ONG, uma rede social, que venha a ter a característica com Rede, passará a ter o objetivo de lançamento de candidatura. Walter, esse partido a gente observa que é, inclusive, da Marina Silva, que já foi ministra do Meio Ambiente, já esteve no PT, depois foi para o PV, saiu, acho que atualmente está sem partido, tem um apelo muito forte dessa questão da sustentabilidade. Como que você viu isso também, esse apelo? Isso também te motivou para a vinda para esse partido que se forma? Olha, veja bem, a Marina não está sem partido. Ela está no PSB, será candidata a vice do Eduardo Campos. É lógico que ela só foi para o PSB... Porque não formalizou ainda, né? Não, mas já formalizou, ela já é a candidata a vice do Eduardo Campos. Ela só foi para o PSB porque o Rede não poderia dar legenda. Como não poderia dar legenda, e ela não poderia ficar fora do cenário político. Uma pessoa que teve 22 milhões de votos na última eleição para presidente da República, não poderia ficar fora ou omissa, fora de um processo eleitoral. Então, isso aqui convenceu ela a ir afiliar junto ao PSB e entrar para a disputa política junto com o Eduardo Campos, nessa visão, na visão da mudança e na visão de formações. E com isso eu acho que traz ainda um peso maior para a candidatura do Eduardo e até mesmo para a questão partidária. Porque, queira ou não, os votos que eles saírem dessa disputa serão contabilizados, eu acredito com a maior parte a ela, devido a ela, porque o conhecimento dela perante a população é muito maior, né? Walter, essa questão da disputa eleitoral, você já ouviu dizer que talvez o ideal seria ela candidata a presidente e Eduardo Campos de vice? Ouviu também isso? Como claro, tanto é que ela sempre apareceu nas pesquisas com 26%, 27% da intenção de voto. Então ela sempre aparecia com essa margem.
Mas é óbvio que ela não tinha como impor isso junto ao PSB, porque o PSB já tinha uma candidatura definida, que era do Eduardo Campos. Então, quer dizer, ela não poderia chegar agora e mudar toda uma estratégia partidária de um partido. Então, quer dizer, ela optou pela seguinte forma, até porque ela não tem raízes, nem vai ter raízes políticas dentro do PSB. Ela foi uma coisa acertada claramente, que ela só iria para lá para participar do processo eleitoral. Então, quer dizer, porque ela estava sem partido. Mas lógico que o PPS ofereceu para ela, outros partidos ofereceram para ela, o PEN na época, se ela quisesse ser candidata, que daria legenda para ela ser candidata a presidente da República. Mas é inviável, porque a Marina é uma pessoa muito idealista. E por ser muito idealista, veja bem os atos que ela às vezes confunde. Aqui em São Paulo, por exemplo, o PSB formalizou uma coligação com o PSDB. Ela foi radicalmente contra. Sendo do próprio PSB hoje, coligada dentro com o Eduardo Campos, ela foi contra essa coligação. Ideais, né? Ela tem ideais, ela tem princípios, e dentro desses princípios ela não se deixa arredar um milímetro por isso. Então, quer dizer, essa é a razão clara e por isso que ela não foi candidata. Bom, nos bastidores a gente sempre ouve falar dessa questão do processo eleitoral. Até as pessoas comentam isso nos bastidores, que se lá na frente o Eduardo Campos não melhorar na pesquisa, ela pode, nos 45 minutos do segundo tempo, mudar, ela sair na cabeça e ele de vice. Isso procede mesmo? Você tem ouvido esse tipo de assunto? Não, isso não vai acontecer. Primeiro porque o espaço de tempo é muito curto. Você pensaria numa mudança dessa, talvez, numa eleição municipal, que é muito central, muito local, e que dá tempo de, talvez, você encarar uma situação dessa. Uma campanha presidencial, nos rincões que tem o Brasil muito longe, um do lado de outro, você mudar uma candidatura nas vésperas, 10 dias ou 15 dias das eleições, isso não vira um fiasco. Não dá para ser feito isso. Então não tem essa. Se for para ter 10%, ou 15% ou 20% no Eduardo Campos, ou até mesmo ir para o segundo turno, ou se não for, vai essa chapa até o final. Até porque se eles não conseguirem decolar, já tem uma candidatura posta que está se colocando em segundo lugar, que é a questão do Aécio Neves. Quer dizer, se o Eduardo não decolar, a tendência é o Aécio Neves crescer muito mais. Então não dá para fazer uma mudança política. Bom, você acredita que vai ser uma eleição difícil? As pesquisas apontam que a presidente aí, Dilma Rousseff, que é candidata à reeleição, está em primeiro lugar nas pesquisas. Inclusive, depois temos o Aécio Neves, que está em segundo, acho que em torno de 20%. Em terceiro está o Eduardo Campos, com a Marina Silva, com apenas 10%. O que você acredita? Vai ter segundo turno? Acredita que a Marina com o Eduardo cheguem a disputar o segundo turno? E quem deve ir para segundo turno caso isso aconteça? Eleição no Brasil tem segundo turno. Nem o Lula, nos seus maiores auges e com melhores condições, todas as duas eleições dele teve segundo turno. É porque ainda não tem o retrato da eleição. E há de se observar, essas pesquisas estão dando essa porcentagem para Dilma e o Aécio, mas é o seguinte, tem 27% que aparece entre branco e indeciso. Isso não existe. Automaticamente não existe. E quem está votando branco e nulo hoje, você pode ter certeza de uma coisa, não votaria na Dilma nunca. Então, quer dizer, a eleição da Dilma vai ser uma eleição muito difícil dentro do PT. Eu não acredito nela ganhando essas eleições de maneira nenhuma. Eles vão fazer toda a pressão porque a insatisfação popular é muito grande. A continuidade do governo, o desgaste do governo, a insatisfação popular, a situação que o país está caminhando com a questão de inflação, questões econômicas, de desemprego, não tem como segurar mais. Brincaram muito de fazer política. Então, na verdade, isso, na boca da eleição, vai ser algo que vai pesar muito grande. O Brasil ainda não caiu na real porque nós estamos vivendo a festa da Copa. Deixa acabar a Copa, que aí nós vamos cair na real, que é o Brasil. Aí a situação vai se complicar em sistema, questão eleitoral. Porque está todo mundo dizendo a verdade, né? Vai estar todo mundo dizendo, cobrando, inclusive, as promessas de campanha. Então eu acho a eleição da Dilma muito difícil. Bom, agora falando um pouco sobre a questão dos apoios, né? Você deve apoiar então para presidente, a Marina Silva com o Eduardo Campos. No governo do estado já decidiu, para deputados estaduais e federais também já decidiu seu apoio? Olha, a nível de governo, presidente da República, é lógico que estou com o Eduardo Campos, primeiro porque a Marina tem esse vínculo e o Rede está nesse compromisso, né, selado em campanha com o Eduardo Campos. Aqui em São Paulo, o Rede pleiteava, dentro dessa condição, de um candidato pelo PSB que era ligado ao Rede, não obteve realmente esse sucesso, está coligando com o Geraldo Alckmin, né?
Então, com essa candidatura do Geraldo Alckmin, eu tenho uma simpatia com o Geraldo Alckmin, acho ele um dos políticos que, dentro de hoje, sendo por terceiro mandato de governador, pela posição dele de vice-governador, pela história política dele, pelo menos sempre mostrou ser um cidadão de mãos limpas. Então eu acho que não tem o porquê não talvez votar ou apoiar o Geraldo Alckmin, porque se mostra por aí, porque a política realmente em alguns níveis está mostrando uma corrupção muito grande. Então pelo menos o Geraldo Alckmin mostra aí uma mão limpa. A nível de deputado estadual e federal, ainda creio eu que ainda vou esperar um pouquinho, que estão aí nessa reta final para se definir. Alguns candidatos têm nos procurado, eu tenho um compromisso com o Rede, mas em virtude do Rede não ter um candidato, e mesmo regional aqui, então me deixa livre para fazer uma escolha, talvez uma escolha até, por que não, local. Mas a gente ainda está estudando essa hipótese, discutindo isso, vendo essa viabilidade nessa condição, né? A única coisa que eu creio por exemplo, senador, eu acho que se ele sair candidato a senador, devo votar nele. Já sei, acho que ele é uma pessoa que tem as condições de exemplar para ser um bom parlamentar. Bom, eu ouvi dizer que você foi procurado ou convidado para apoiar a ex-prefeita Maria Helena Borges Vanucchi para deputada estadual, que já aconteceram as convenções e ela conseguiu uma legenda e uma vaga para se candidatar a esse cargo. Você foi procurado, deve apoiar ela mesmo ou ainda não decidiu? Como que está isso? Olha, a gente já conversamos a respeito disso, as conversas já se avançaram nesse sentido, mas ainda não tem nada assim totalmente de concreto. Acho que a candidatura da Maria Helena é uma candidatura merecedora, em virtude de todo o passado político que ela já tem característica em São Joaquim. Vejo viabilidade dela se conseguir um trabalho muito bem organizado fora de São Joaquim, através da organização que o Zé Ivo consegue se mobilizar, junto com o Paulo Vanucchi e o irmão dele. Acho que ela tem uma grande possibilidade. E aquele negócio, se o homem sonhou em ir à lua e foi, por que não pode sonhar também que São Joaquim amanhã vai ter um deputado? Então eu acho que a candidatura dela vem até em sentido embora. Agora, ela é uma pessoa que tem sorte. E eleição tem um fator. Se a pessoa não tiver sorte, não adianta entrar. Porque sorte é aquele negócio. Todas as eleições que ela disputou até agora, ela entrou e ganhou as eleições, né? Vamos dizer, ela chegou àquele ponto igualzinho ao Horácio Quercia. Começou de vereador, chegou a governador, nunca tinha perdido uma eleição, né? Quer dizer, então tem pessoas que têm essa estrela que brilha numa eleição. Então, realmente, mesmo se amanhã ou depois eu não vier apoiá-la, eu desejo muita sorte e faço muito gosto. Quero ganhar essas eleições. Isso é uma questão de definições que a gente ainda vai definir. Walter, você que é um político experiente, ela como candidata, né, representando talvez São Joaquim, porque o reduto dela é aqui, a questão eleitoral dela também é aqui. Como que muda, né? Qual o cenário que fica caso ela seja eleita representando São Joaquim e também região? Como que São Joaquim vai ser visto pelo governador do estado, pela política estadual? Isso muda? O cenário muda, Walter? Olha, muda porque é o seguinte, a questão partidária ela é muito centrada na questão das eleições. Fora das eleições, nenhum deputado é inimigo do governador ou vice-versa. É lógico que há acordos, e esses acordos na Assembleia, quando você vai votar o orçamento, você tem as suas emendas parlamentares que são acordadas, que talvez não é no mesmo volume de um parlamentar da base aliada, porque a base aliada se desgasta, às vezes aprovando um projeto, enquanto que a oposição não. Mas só que a oposição também tem o seu espaço e consegue fazer a sua mobilização, porque na verdade, quando um deputado vai reivindicar alguma coisa, ele está reivindicando para ele está reivindicando para a cidade, para a sociedade. E quem é governo também não quer ficar no desgaste de chegar e falar assim, só porque São Joaquim tem um deputado, eu não vou ajudar a cidade. Isso é meramente especulação, isso não acontece. Quer dizer, pode talvez não conseguir ajudar muitas cidades da região, mas São Joaquim não, São Joaquim teria condição de ajudar e bem, até porque tem espaço para isso. E o governador não bateria nunca de frente com o deputado para ter um inimigo. Um desgaste necessário. E um desgaste necessário, é muito pequeno para isso. Walter, você tem a sua vida política praticamente toda ligada ao PMDB aqui em São Joaquim da Barra. Já foi vereador, já disputou outras eleições, já foi vice, inclusive do ex-prefeito Wagner Schmidt, e hoje você está fora do PMDB. Qual o motivo que te levou a deixar o PMDB, a sair do PMDB depois de tantos anos à frente desse partido? Olha, eu só tenho muito que agradecer a todos os companheiros do PMDB.
Eu lá tive meus 4 mandatos de vereador, fui 3 vezes presidente da Câmara, dentro da sigla, fui presidente do partido durante 12 anos, presidente do partido PMDB, tenho grandes companheiros, grandes amigos. Na verdade, o que acontece é o seguinte, nem tudo se dura para sempre. E quando você chega a um certo ponto, que você acha que tem que abrir um espaço diferente, e para que não haja confronto, então eu optei por aquela medida mais saudável. Eu não quero briga e não vou brigar com ninguém nessa altura, e nem se bater de frente com ninguém. Então, para que não ocorra isso, eu resolvi sair fora do PMDB e deixar para que outras lideranças talvez sigam um outro rumo ou façam a política do jeito que querem. Porque senão aquele negócio, a minha situação ficando dentro do PMDB, talvez começasse a levar para um racha interno. Eu não sou muito a favor disso, eu acho que isso não constrói, destrói. Tenho como ainda simpatia, uma boa amizade com o ex-prefeito Wagner Schmidt, que é o atual presidente do PMDB, quero manter isso, não tenho por que não tê-lo, mas só que é o seguinte, dentro do cenário político não dava mais... Divergências políticas. Não temos divergências pessoais nenhuma, temos divergências de ideias, de posturas, talvez até de condução. Walter, eu ouvi dizer que um dos motivos pelos quais você acabou saindo do PMDB seria também porque o ex-prefeito Wagner Schmidt é o único candidato a prefeito do partido nos últimos, pelo menos, acho que 20 anos. Foi o único candidato a prefeito, se eu não me engano. Seria um dos motivos também, Walter? Não, 20 anos não, diria um pouco mais. Né? O Wagner vem sendo candidato, foi candidato em 82, foi candidato em 92, foi candidato em 96, foi candidato em 2000, 30 anos, pelo menos. 2008 e agora em 2012. Então são 7 eleições. Se você somar as 7, daria isso aí 28 anos. Pelo menos 30 anos. Pelo menos 30 anos está envolvido. E acredito que ele será o próximo candidato, novamente do PMDB. Não tem liderança dentro do PMDB que possa se impor contra uma candidatura dele ou até mesmo mostrar um favoritismo. Mas isso é ruim, né, Walter? Não ter formação de novas lideranças, porque eu acho que a política é muito lá atrás não abriu-se espaço. Quando você não abre espaço para uma nova liderança, é óbvio que vai se perpetuando. Foi o caso que aconteceu em São Paulo. São Paulo ficou na mão do Orestes Quercia há muitos anos, tanto é que não se criava uma nova liderança. O partido veio ao ponto da última eleição fazer um deputado federal só. Por quê? Porque não tinha candidato a governo, o partido não tinha representação, começou a ir a reboque, e só sob o comando de um. O partido, quando navega desse jeito, a tendência dele é se minguar e se liquidar. Então, quer dizer, o partido tem que a gente, quando fala partido, partir em partes e deixar que dali sufra novas lideranças. Mas, na verdade, não acontece isso. Walter, junto com você, teve outras pessoas também saíram do PMDB, ou antes de você ou após a sua saída. Aqui você também acha, né? Por que você acha também que essas pessoas acabaram deixando o PMDB? Eu acho que a grande maioria que saiu, que não foram poucos, foram vários que saíram, até quem já teve mandato, que foi o caso do Dorival de Castro Andreoli, do Ivari Alari, o Newton Curti, que foi já candidato, né? Saiu, a Sidoca saiu do PMDB. Tivemos aí o próprio T, que já foi candidato, saiu do PMDB. Tivemos algumas mais, que talvez assim não vou conseguir lembrar de todos. O próprio Marcinho, que é vereador, buscando uma nova oportunidade. Dizem que o Angel também deve sair. Essa eu não posso afirmar, porque ele ainda se encontra afiliado, né? No rumor dos bastidores que ele também seria um, mas só que eu não posso afirmar, por essa razão dele ainda estar afiliado ao partido. Então, quer dizer, não tenho como garantir isso. Mas outros também que foram candidatos, outros que eram dentro do partido considerado liderança também saíram. Por essa, talvez, ou essa ou aquela outra insatisfação, ou até mesmo por buscar uma nova oportunidade política ou diferente de fazer política. Então, a gente acha que isso não foi só comigo, foi com mais pessoas. Então, quer dizer, eu acho que a gente é livre e, com bons costumes, tem a liberdade de escolher o que acha que é melhor. Seu filho continua no PMDB, Walter? Ele continua ainda no PMDB, em virtude que ele é o primeiro suplente do PMDB, mas não tem ligação nenhuma, tanto é que ele, como primeiro suplente do PMDB, ele não faz parte do diretório, ele não faz parte de absolutamente nada. Mas ele deve ficar até pelo menos assim nas vésperas das eleições. Não. O ano que vem, já com a formalização do Rede,
Aí já há tempo hábil, aí ele vai realmente para o verde. Mas no momento ainda não era algo topável que ele pudesse fazer. Mas o ano que vem eu tenho certeza que ele vai já estar no verde, aí a gente já tem a definição política, até porque não podemos viver sob um reboque desse jeito. Tem pretensão de voltar, de candidatar de novo, Walter? Não, eu tenho uma convicção política. Eu quero estar no processo político, quero fazer parte do processo político, mas como candidato eu acho que a gente tem que enxergar uma coisa, passa. E a gente tem que abrir espaço para pessoas novas, para pessoas com ideais novos, pessoas que têm vontade diferente. Eu não concordo com esse jogo político de que só tem que ter esse ou aquele candidato. Senão ficaria no PMDB. Né? Deve apoiar o Valtinho mesmo. Com certeza. Se assim ele tiver o desejo, que parece que ele ainda tem fortemente esse desejo de voltar a ser candidato, até porque teve uma votação bem expressiva, mostrou que não só a questão, porque transferir voto é uma coisa complicada, difícil, mas ele mostrou que dentro desse avanço ele teve uma transferência, mas também teve o seu voto pessoal e teve um desempenho. A questão da eleição dele só não se concretizou, talvez por algum detalhe, às vezes alguma coisa que faltou dentro da campanha, ou talvez um empenho, ou até mesmo que a sociedade tivesse aquela confiança que estava fazendo uma escolha seguindo uma pessoa mais preparada. Hoje eu tenho certeza que no processo eleitoral já dá para as pessoas entender que ele está preparado. Mas bateu na trave, hein, Paulo? Então, quer dizer, isso já demonstra e dá essa facilidade para disputar uma próxima eleição. Sim. Walter, para a gente encerrar nossa entrevista, você hoje está ativamente ligado na política, apesar de não ter mandato, mas você acompanha, conversa, tem muitas amizades, conversa com muita gente. Qual a avaliação que você faz hoje da administração Marcelo Mian, nos seus 1 ano e 7 meses, praticamente, que ele está à frente do mandato? Olha, hoje a avaliação que eu faço do Marcelo é uma coisa até bem apaixonante. Eu diria o seguinte, o Marcelo está imprimindo, senhor Joaquim, um jeito diferente de governar, um jeito diferente de ver a política. Ele não está sendo um prefeito, senhor Joaquim, do partido A, do B, do C, do D, ou até mesmo do partido dele, que é o PT. Ele está sendo um prefeito de todos os cidadãos joaquimenses. Haja visto que ele tem feito um governo tão aberto que ele está buscando políticos e até mesmo parlamentares que estão apoiando de outros partidos, que é o caso que nós estamos vendo agora recentemente. Esse avanço, isso vai ser uma das maiores conquistas que São Joaquim vai ter no seu longo de história, porque é uma coisa que tem que ser dita ao povo de São Joaquim. São Joaquim só não se evoluiu mais, ou não se evolui, porque não tem um tratamento de esgoto. Hoje nós atravancamos todas as condições de São Joaquim. Nós temos 11 loteamentos parados. Por quê? Por conta disso. Nós não conseguimos uma casa popular por conta disso. Quer dizer, a sociedade está pagando muito alto indevido a isso. E o Marcelo imprimiu uma marca no seu governo, que era? Desde o primeiro dia. Eu, conseguindo recurso ou não no governo do Estado, no governo federal, eu vou fazer a usina de tratamento de esgoto. E mais ainda, com o seu empenho, que não tem medido nenhum pequeno esforço, mas sim muito esforço de andar com a sua equipe, de ir atrás, buscando dentro dos parlamentares recursos, conquistar esses 12 milhões de reais para se investir no esgoto, já foi um grande avanço. Você pega o caso da UPA, que está aí sendo feita, o próprio SAMOR, que estará sendo funcionando. Então eu acho que São Joaquim está evoluindo e buscando junto aos parlamentares. Eu acho que o Marcelo promete muito para São Joaquim. Então, devido a isso, a minha avaliação é mais do que positiva, porque geralmente todo prefeito deixa para se fazer no último ano. Ele não, ele entrou já tentando realizar e dar continuidade dentro de um governo de prosperidade. Quer dizer, ele não está pensando na eleição daqui 4 anos, ele está pensando na eleição. O que é? Esquece a eleição, vamos fazer São Joaquim evoluir. O julgamento da eleição é daqui 2 anos, aí o povo vai decidir. Acredita que o Alckmin vai assinar o convênio? Tenho certeza. Isso daí é um pequeno charme, até porque é o seguinte, olha, o que depende hoje, toda a parte burocrática já foi vencida. Então o que depende hoje? Se o governador quiser mandar o recurso a fundo perdido, ele pode dar a hora que ele quiser. Mesmo passando dentro do período eleitoral, ele pode dar. Mas não, para vencer essa etapa ainda foram mais longe. Já estão com a documentação pronta até para fazer o convênio. Venceram todas as etapas. Só não vai acontecer se o governador realmente quiser dar a cara a tapa, que eu não acredito.
O governador quer vir, não é pensando só em São Joaquim, ele quer vir na região. A hora que ele chegar no Comã para dizer para as 23 cidades de Sapucaí Mirim, dizer o seguinte: eu resolvi o problema de esgoto, porque a única cidade que não tem tratamento de esgoto é São Joaquim da Barra. Quer dizer, é discurso inclusive para dizer para você, ele não vai perder essa oportunidade, porque um dos programas de campanha dele, você pode ter certeza, uma das coisas, quando ele tiver que falar para a região, ele vai falar sobre isso. Olha, eu resolvi o problema do esgoto aqui na Barra. Eu tenho certeza, então o governador não perde essa oportunidade nunca. Isso é uma questão política. Aos 45 minutos do segundo tempo. Claro, existe aquele negócio. O sim não pode ser tão espontâneo. Vamos pôr uma dificuldadezinha nele para ser valorizado. Então eu não tenho dúvida que isso é uma conquista realizada. Ok, Walter, muito obrigado pela visita hoje aqui no Ter Voz. Foi muito esclarecedora a sua entrevista. Falando um pouco aí sobre política aqui de São Joaquim, da regional, inclusive do Brasil também. É muito importante a gente sempre falar sobre esse assunto. Muito obrigado e sucesso aí no Rede agora, né? Com certeza. E vamos estar aí preparando para um futuro que logo após as eleições vai estar sendo fundado o Rede. Vamos organizar um grupo, dentro desse grupo, para que a gente nós temos certeza de uma coisa: na próxima eleição o Rede municipal vai estar participando como candidato a vereador, talvez com vice, ou até mesmo como prefeito. Mas a gente vai estar criando esse grupo para participar do processo eleitoral. Ok, conversei, portanto, com o Walter Martins, que participou já do PMDB, teve sua vida inteira ligada no PMDB, já foi presidente, vereador e hoje está à frente aí do novo partido que está sendo difundido aqui em São Joaquim, que é o Rede.